Embora durante muitas eras a galáxia tenha sido governada por gigantes instituições como a República e o Império, essas instituições não foram capazes de controlar absolutamente todos os planetas. Com destaque para a orla exterior, a ilegalidade de todas as formas possíveis foi capaz de reinar nessa região a ponto do Império ou a República seguirem regras locais. Essa falta de domínio permite que as organizações criminosas cresçam e espalhem sua influência corrupta a partir dali, até chegar nos mundos centrais. Hoje, vamos listar os 5 maiores sindicatos do crime que existiram na galáxia. Sombra Coletiva. Uma grande aliança criminosa fundada durante as Guerras Clônicas pelo ex-Lord Sith Darth Maul, visando ameaçar e destruir os planos de Darth Sidious. O objetivo real da Sombra Coletiva era crescer o suficiente para destruir tanto a Aliança Separatista quanto a República, depois destruir Sidious e todos os seus planos como vingança por sua traição para com Maul. Para isso, Maul inicialmente se uniu ao Olho da Morte, buscando outros sindicatos como o Sol Negro, os Hutts, os Irmãos das Trevas e tiveram apoio do Sindicato Pike. Até o fim da guerra, a Sombra Coletiva perdeu força, o que fez com que os Pikes e o Sol Negro desfizessem sua aliança. Como a Sombra Coletiva era uma aliança e não um sindicato, Maul então fundou a Crimson Dawn, pondo Dryden Voss como rosto público, enquanto liderava nas sombras. A Sombra Coletiva foi desfeita de vez quando a Crimson Dawn ganhou notoriedade e reputação de ser implacável, fazendo com que o Sol Negro e os Pikes retomassem a aliança com Maul. E isso se seguiu até os anos iniciais do Reino do Império. Além de Dryden Voss, Kira também se tornou rosto público da organização criminosa, que passou a servir como um legado da Sombra Coletiva. Com a morte de Dryden e Maul, Kira se tornou a nova líder, recebendo o título de Lady. Ela reconstruiu a Crimson Dawn para desestabilizar a galáxia em preparação para o plano final, derrubar o Império, o Imperador e Vader, visando ter sucesso onde Maul havia falhado. Pouco antes da Batalha de Endor, houve a batalha na estação Amaxine, entre a Crimson Dawn e o Império, onde Kira reuniu toda a força da organização. No entanto, não foram capazes de conter Vader e o Imperador, o que culminou no fim da organização criminosa. Mais tarde, eles foram capazes de revelar a existência da Segunda Estrela da Morte para a Aliança Rebelde, contribuindo de certa forma para a derrota do Império. Sindicato Pike, também conhecidos como Família Pike ou simplesmente Pikes, traficantes de especiarias que atuavam dentro do cartel de especiarias que operava no submundo do crime no planeta natal da espécie, Obadiah. Os Pikes eram tão poderosos que controlavam praticamente toda a produção de especiarias puras da galáxia, fazendo parte das 5 famílias do crime, liderados por Lon Pike e mais tarde Mark Cream. Em suas operações, eles eram os principais responsáveis por garantir o fluxo de especiarias de Kessel para o resto da galáxia, particularmente Coruscant, utilizando contrabandistas para realizar a corrida de Kessel com segurança e fazer as entregas. Além das especiarias não refinadas, os Pikes também eram responsáveis pela extração de Coaxium de Kessel e estavam fortemente ligados a outras famílias criminosas como as de Coruscant, o Sol Negro e a família Durand. Após a ascensão do Império, os Pikes continuaram a expandir seu território através da galáxia. No momento, a Infonet Cynabar, uma emissora que propagava notícias sobre o crescente conflito na galáxia, contou que os Pikes estariam destruindo organizações criminosas menores com o intuito de ser a única a negociar especiarias na galáxia. 18 anos depois da Batalha de Yavin, o poder e influência do sindicato havia diminuído bastante, mas ainda era conhecida por ser uma gigante. Nessa mesma época, um mercenário chamado Lady Smar roubou e fugiu com uma frota inteira de naves dos Pikes. O Sol Negro, uma das 5 famílias do crime que ganhou maior destaque durante as Guerras Clônicas, momento em que a Ordem Jedi se concentrou nos assuntos militares da República.
liderados por um governo de nobres da espécie Fallen a partir de uma fortaleza em Mustafar, se tornaram influentes e conhecidos por toda a galáxia. Perto do fim da guerra, o Sol Negro foi coagido a se unir à Sombra Coletiva após o assassinato dos membros de seu conselho. Já em seu fim, o líder Ziton Moj propôs a fusão entre o Sol Negro e o Sindicato Pike. Com a oferta rejeitada, Ziton ordenou o sequestro da família de Mark Cream para fazê-lo mudar de ideia, mas sem sucesso. Com a ascensão do Império, o Sol Negro formou um firme e duradouro relacionamento com o novo governo galáctico, mantendo uma forte vigilância sobre a orla exterior, onde o Império não conseguiria manter o total controle. Considerado uma grande potência criminosa durante muitos anos, o Sol Negro lidava com diversos empreendimentos ilegais. Um deles era o fatídico tráfico de escravos, pessoas das mais diversas espécies. Mesmo desaprovados por muitos, os próprios membros da Sol Negro chamavam essas operações de simples empreendimentos comerciais. Clã Hutt ou Cartel Hutt, uma das maiores famílias criminosas da galáxia que enriqueceu através de inúmeros negócios ilegais em todos os cantos da galáxia. Liderados pelo Grande Conselho Hutt, composto por 5 famílias, Jabba o Hutt era o chefe entre todos eles. O cartel existia há muitas centenas de anos antes da Batalha de Yavin. O clã Hutt se sentiu ameaçado pela paz e prosperidade se espalhando pela galáxia durante o período da Alta República. Era considerada de ouro para os Jedi. Além de enfrentar outras ameaças, eles tinham que minar a influência da República Galáctica que se encontrava em expansão e que punham em risco suas ambições. Durante as Guerras Clônicas, os Hutt já haviam se tornado uma das famílias criminosas mais poderosas da galáxia, controlando boa parte da orla exterior, bem como suas faixas de hiperespaço. Se aliando à República na luta contra a Confederação de Sistemas Independentes, o caos da guerra lhes permitiu expandir seu império até os mais distantes cantos da galáxia. Na Era do Império, estabeleceram uma aliança com o Império Galáctico, aliança que durou até a morte de Jabba o Hutt, onde o clã entrou em declínio à medida que seu poder diminuía drasticamente, permitindo outras organizações criminosas florescerem em sua ausência. Embora agissem por toda a galáxia, o clã Hutt geralmente estava baseado no espaço Hutt, que era conhecido também como um refúgio para contrabandistas, caçadores de recompensas e outros habitantes. Apesar do planeta Nalhutta ser o planeta natal dos Hutts, sede do Conselho Hutt e lar da maioria deles, o mestre do clã Hutt, Jabba o Hutt, residia no planeta Tatooine. Com a morte de Jabba, Bib Fortuna, um de seus fiéis servos, assumiu o poder até que fosse reivindicado pelos gêmeos Hutts de Nalhutta. Mas Bib foi executado por Boba Fett, que tomou o trono e assumiu o controle de Mos Espa. Consórcio Zan, sindicato do crime liderado por Tiber Zan, que cresceu a ponto de interferir e sabotar tanto o Império Galáctico quanto a Aliança Rebelde durante a Guerra Civil. O sindicato cresceu tanto que chegou a ser considerado uma ameaça tanto para o Império quanto para a rebelião, enquanto acumulava grande poder e riqueza. O auge de seu poder foi registrado após a Batalha de Endor, com o fim do Império, a descoberta dos cofres secretos de Palpatine e a eliminação de seus maiores rivais, Jabba o Hutt e o Príncipe Xizor. A maior parte de sua tecnologia foi conseguida através de vários negócios no mercado negro e aos seus soldados secretos, que estabeleceram diversos postos avançados e legais em planetas hostis, promovendo a pirataria e sabotagem. Ainda antes da fundação do sindicato, Tiber Zan trabalhou em colaboração com Jabba o Hutt, onde aprendeu bastante sobre ser um gangster. No início, os Kaminoanos chegaram a permitir que o planeta Kamino servisse de base temporária para o sindicato, embora não pudessem contribuir muito. Foi então que Urai Fen transferiu as forças do consórcio para Ryloth, onde conseguiram a vitória sobre o Império no planeta, enquanto Tiber se encontrava preso. O consórcio cresceu extensivamente através de diversas operações como o tráfico de escravos
sequestro de grandes oficiais imperiais e rebeldes, roubo de naves como o Superstar Destroyer Eclipse, bilhões de créditos, dados técnicos com décadas de informações e o principal, obras de arte de valor inestimável, além das diversas outras riquezas encontradas nos cofres pessoais do Imperador Palpatine, um dos principais alvos de Tiber Zan. Desse jeito, foi garantido que o consórcio Zan se expandisse a níveis galácticos. O sindicato utilizou uma extensa rede criminosa para influenciar outras facções em conflitos, assim desviar seus créditos e também sabotar suas operações sempre que necessário durante a Guerra Civil. Outras operações que os fizeram crescer foram o estabelecimento de empregos generalizados de extorsão em diversos planetas, suborno, corrupção de milícias locais, extorsão de dinheiro de mineradores e intimidação ou sequestro de indivíduos que lhes desafiava, além de um meio específico de rendimento para oferecer um tipo de proteção militar aos planetas que não queriam fazer parte do conflito civil. Graças ao grande acesso ao mercado negro, o consórcio Zan tinha acesso a diversas tecnologias exclusivas, incluindo os antigos Buzz Droids separatistas e geradores furtivos, que permitiam suas frotas se movimentar sem serem detectados, bem como contratos com uma forte gama de caçadores de recompensas para eliminar alvos altamente específicos e aumentar sua influência e poder. Pois é, esses são alguns dos maiores sindicatos do crime registrados nessa imensa galáxia. Qual deles você gostou mais? Comenta aí pra gente, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.